Mitos sobre a Antártida. Há vários mitos sobre a Antártida, entre eles de que em janeiro, fevereiro de 39, então começo ali da Segunda Grande Guerra, uma expedição secreta alemã visitou a região de Drowning-Maudland, na Antártida, a fim de supostamente estabelecer uma base ali. Então isso é uma coisa que é muito dita, é uma teoria da conspiração que é muito falada, de que os alemães haviam colocado ali uma base secreta na Antártida. Não há nenhum indício disso. Então, operações sobre as operações militares alemãs na Antártida. Houve uma expedição alemã à Antártida, em dezembro de 38, né, feita pelo navio Schwarzbeland. Sabia a tradução de Schwarzbeland, esqueci. Em relação a Suábia, terra da Suábia. Suábia é ali uma região da Alemanha. Então, alguns meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, essa expedição visitou a parte oeste do que já é conhecida como Drowning-Maudland. A expedição surgiu de preocupações do governo alemão quanto ao futuro da indústria baleeira, essencial para fornecer óleo, lubrificantes, glicerina, margarina e outros materiais essenciais e produtos. Então, houve essa preocupação do governo alemão, mandaram ali o Schwarzbeland, inclusive, eu tenho algumas informações sobre esse navio, cadê? Aqui onde eles chegaram, né, onde fica essa região, que o navio foi, está aqui o navio, veja, não é um navio militar. O Schwarzbeland não é um navio militar. Então, essa expedição foi liderada pelo capitão Alfred Richter. E ele não era militar, né? Não era uma expedição militar, o capitão não era militar, apesar de ter um vínculo com a Marinha. Foi nessa expedição, inclusive, um baleeiro, foram cientistas, e foi um baleeiro muito experiente também, que escreveu um livro, inclusive, a respeito da expedição. Então, não houve, por parte da Alemanha, no período ali da guerra, uma incursão militar na Antártida para estabelecer ali uma base, né? Inclusive, as teorias da conspiração a respeito dizem que haveria ali uma imensa base alemã, né, para esconder uma série de coisas, que o pessoal fugir no pós-guerra. Não houve nada disso. Afirmações sobre os supostos aquecimento e obtenção de energia em fontes geotérmicas para essa base secreta também estão totalmente equivocadas. A zona de falha central do Recife do Meio Atlântico não alcança mais ao sul do que os 60 graus nessa área, o que colocaria os vulcões e os fluidos hidrotermais a mais de 1.200 quilômetros ao norte da alegada região. Então, não daria para fazer ali uma base e se aproveitar da energia geotérmica, de forma alguma, porque esse aproveitamento só poderia ser feito 1.200 quilômetros ao norte. Então, está passando aí, gente, uma série de bibliografias a esse respeito que eu consultei, né, ou que foi consultado por outros autores a respeito desse assunto. Então, são muitos detalhes, né, que foram investigados. Usei um artigo principal de 2 investigadores que se concentraram nessa e outras questões sobre a Antártida, sobre esses mitos sobre o continente. Então, um deles é que haveria essa base secreta dos alemães para usar no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. De forma alguma, isso nunca existiu. As expedições alemãs subsequentes, que poderiam ter levado à construção de uma base, se o reconhecimento tivesse sido bem sucedido, não puderam ser realizadas justamente por conta da guerra. Então, em 38 e 39, houve essa expedição à Antártida e parou por aí. Na volta, o navio que eu mostrei, ele passa ali por lugares para ver se haveria possibilidades de uso militar também. Então, não foram encontrados nenhum documento que indique que a atividade alemã continuou naquela região da Antártida após a expedição do Schwarzbeland, que é o navio, e durante o curso da Segunda Grande Guerra.
Em 59, houve a primeira atividade oficial alemã na Antártida após a guerra. Eles voltaram àquela região com uma expedição russa, né? O segundo mito. Entre 43 e 45, os britânicos lançaram uma operação secreta em tempo de guerra na Antártida, chamada de Operação Tabarim. Também muito conhecida essa conspiração, né? Que essas forças secretas da Inglaterra justamente combateriam as forças alemãs ali na Antártida. Então, na verdade, a Operação Tabarim, ela era constituída de algumas bases com pouquíssimas pessoas, né? Então, cada base tinha uma equipe de observadores navais, operadores de rádio e cientistas, para continuar estudos científicos semelhantes aos realizados pela expedição britânica da Terra de Graham em 1934 a 37. As principais atividades eram de natureza científica e não militar. Então, a Operação Tabarim, como é dita hoje, né, também uma conspiração, a teoria da conspiração, também não foi uma operação militar agora dos ingleses. Os britânicos não estabeleceram a base de guerra ali, junto aos alemães, próximo dos alemães, nem enviaram as forças secretas a partir das Ilhas Malvinas no final de 45. Não aconteceu isso. No entanto, tal operação não poderia ter sido parte da Operação Tabarim, que havia sido transferida do Exército para o setor civil em julho de 45, e depois ela foi descontinuada, essa operação dos ingleses. Uma outra teoria da conspiração que aparece muito sobre a Antártida é justamente se foram detonados artefatos nucleares na Antártida. Também é dito muito isso. Não. Realmente essa foi uma operação secreta, mas não por muito tempo, dos Estados Unidos. Houve 3 explosões nucleares ali no hemisfério sul, mas bem longe da Antártida. Não foram sobre a Antártida e não permaneceram secretas. Foram conduzidas pelos Estados Unidos como parte da Operação Argus. Essa Operação Argus também, ela faz parte de uma série de teorias da conspiração a respeito desse assunto. A detonação secreta de artefatos nucleares na Antártida não foi lá. E foi em grande altitude. Então, foi um estudo ali feito pelos Estados Unidos para ver como se comportariam essas explosões nucleares em altitude, no que elas interfeririam, principalmente em relação a radiocomunicações, esse tipo de coisa. Então, foram conduzidas essas explosões pelos Estados Unidos, como parte realmente da Operação Argus, mas foi descrita em detalhe já em 1961. Então, não ficou secreto por muito tempo. Confirmada por um representante da organização no Tratado de Proibição Completa de Testes em Viena. Tá? De acordo com essas fontes, a Operação Argus foi a única série de testes clandestinos em 17 anos de história dos testes atmosféricos. Está aí a referência, justamente, do Sullivan. Então, a operação ocorreu a 1.760 quilômetros, 1.100 milhas a sudoeste da cidade do Cabo, África do Sul, e consistiu em 3 tiros de teste de altitude muito alta da ogiva W25, para investigar ali uma série de efeitos na atmosfera dessas explosões. Nada em relação à Antártida, bem longe da Antártida, como pode ser visto numa série de referências. O Ano Geofísico Internacional, agora sobre o Tratado da Antártida. O Ano Geofísico Internacional foi fundamental no estabelecimento de uma estrutura internacional cooperativa na Antártida e levou ao sistema do Tratado da Antártida em 1959. Sobre o Tratado da Antártida, você pode baixá-lo no site da Marinha, tem o Tratado da Antártida e o Protocolo de Madrid, que complementa o Tratado da Antártida, o Protocolo de Madrid. Você não encontra nenhuma restrição ao turismo no Tratado da Antártida. A única restrição sobre isso é esta daqui. Então, as atividades executadas na área do tratado, em decorrência de programas de pesquisa científica, inclusive, e de turismo, elas devem obedecer, claro, uma série de exigências,
tanto à pesquisa científica quanto ao turismo. Essas exigências, gente, são muito mais em relação à preservação ambiental, é claro. Então, a Antártida é uma área de preservação ambiental. Não pode ser realizada ali nenhuma atividade que vá comprometer isso. Essa é a única coisa que se exige ali do turismo, como eu disse mais no começo da live. Estão acontecendo reuniões para decidir o quanto de turismo pode ser feito ali para que não seja prejudicial, porque o turismo na Antártida, ele é intenso. Agora, né, depois da pandemia, ele está voltando. É claro, ele ficou ali 2 anos parado, o turismo para qualquer lugar do mundo, não só para a Antártida, mas está retornando. Então, a única restrição é quanto a impacto ambiental. Turismo na Antártida. Está aqui o site a respeito disso, que é o Jornal Polar. Você tem ali muitas maneiras de fazer turismo na Antártida. Então, ele não é proibido. Não pode passar do paralelo 60, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sim, pode. Pode. Pode sim. Sem nenhum problema. Então, sobre o Tratado da Antártida, você tem que estipula que a Antártida só pode ser utilizada para propósitos pacíficos. Então, você tem os membros, né, do tratado, e você tem os signatários, você tem ao todo 49 países, se não me engano, 30. Então, tem uma hierarquia ali, né? Tem 30 mais 19, um total de, se não me engano, 49 países que fazem parte do tratado. Então, não pode haver ali nenhuma atividade militar. Nenhum. Então tem exércitos protegendo a Antártida. Calculei que aqui você tem 80 mil, né? Nesse modelo você tem 80 mil quilômetros de perímetro. Como é que você vai proteger isso com exércitos? É completamente inviável você proteger um perímetro de 80 mil quilômetros, né? Então, expressamente proibido também explosões nucleares e eliminação de dejetos radioativos no local. Como eu disse várias vezes, um cuidado extremo com a proteção ambiental na Antártida. Aqui, a Presidência da República, ela assinou um decreto, né, recentemente, 15 de junho desse ano, assinou um decreto da Política Nacional para os Assuntos Antárticos. Tá aí, então, essa minha apresentação sobre a Antártida, explicando esses mitos, essas mentiras que são faladas, e principalmente por que a Antártida não pode ser uma borda de gelo desse modelo aqui. De forma alguma. Teria que ter uma largura de 179 quilômetros. Se discordam dos meus cálculos, basta mostrar outros. Não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Qualquer circunnavegação passaria por terra. Qualquer das centenas, se não milhares, porque tem as esportivas, quaisquer das circunnavegações teriam que passar por terra. O que não é o propósito de uma circunnavegação, né? Elas normalmente não passam por terra. Então, não tem o menor sentido, como calculei, inclusive. Um grande abraço a todos e até a próxima.